Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, nós vamos iniciar hoje a terceira aula desse curso de fundações passo a passo. Nós continuamos, de uma certa forma, na parte introdutória, onde estamos definindo os tipos de fundações agora profundas. Nessa introdução, nós não vamos detalhar em profundidade os tipos de estaca. Vamos fazer uma pequena descrição. Nos próximos capítulos, quando a gente for ver o projeto, aí eu vou mostrar slides, vou levar vocês para obras de cada tipo de estacas. Sapatas, tubulões, radier e estacas de uma certa forma. Muito bem, continuando então, classificar as estacas das nossas obras. Nós já falamos e definimos o que é uma estaca ou o que é uma fundação profunda. Fundação profunda é aquela na qual, só revisando o que já foi falado, a sua profundidade, ZF da fundação, é maior ou igual a 4 vezes a menor dimensão. Ora, as sapatas são definidas como sendo aquela cuja profundidade é menor ou igual a 1,5 vezes a sua profundidade. Ou seja, 1,5 vezes a menor dimensão, desculpa, ou diâmetro. Entre 1,5 vezes e 4, ainda é uma situação polêmica dentro da engenharia de fundações. Engenharia de fundações, mecânica de solos, é uma ciência relativamente nova. Ela cresceu sob pressão das grandes obras, lá por 1920, por aí, que os prédios começaram a subir muito, as barragens ficaram muito grandes. Então, os métodos muito empíricos da época levavam a desastres homéricos. Por isso foi preciso estudar. Mas algumas coisas, ou bastante coisa, ainda tem que ser feita. E por isso, a área de geotecnia é apaixonante, porque tem tudo para pesquisar e tudo para fazer. Então, existe esse pequeno intervalo aqui, entre 1,5 vezes e 4 vezes, que é ainda uma questão polêmica. Muito bem, além disso, além da profundidade ser maior do que 4 vezes a sua menor dimensão, ela tem uma outra característica. Qual é? Alguém se lembra? Ela é capaz de quê? Transferir carga por atrito lateral, o que a sapata não. Alguém se lembra por que as fundações superficiais não são capazes de transferir carga por atrito lateral? Ou seja, se eu tiver 100 toneladas todas vêm para a base, nada no fuste. Então, a resistência total de uma fundação, a resistência total do solo,
que é igual à carga do pilar, é igual somente à parcela de ponta. Parcela lateral não existe. Alguém se lembra por quê? E por que que ela levanta? Ele está me dizendo que a sobrecarga é pequena, sobrecarga é o peso próprio do solo, que é o sigma zero, que é o gama H. É relativamente pequeno, então a superfície de altura passa longe do fuste e é capaz, então, de levantar essa sobrecarga. Mas por que mesmo que ela não transfere carga por atrito lateral? Não é por ser escavada, nem por ser curta. A relação é essa, 1,5 B. Mas por que que ela não transfere carga por aqui, olha? Igual estou segurando esse microfone. Só por atrito lateral. Teoria de Coulomb. Pele contra metal. Se eu aumentar a carga, ela pode romper, porque a resistência ao cisalhamento, coesão entre meu dedo e o metal não existe. O ângulo de atrito aqui é pequeno também, é muito liso, então pode entrar em ruptura. Por que que uma fundação profunda, ela rompe aqui e trabalha por aqui? Alguém se lembra? Sim, porque na fundação superficial, a massa de solo vem para cá. Esse grãozinho que está aqui, desce junto com o fuste, não tem movimento relativo. Mas por que que não tem mesmo? Porque a superfície de altura passa fora do fuste. Na estaca, como ela é profunda, não consegue levantar todas essas milhares de toneladas aqui. A trinca no solo, ou seja, a cunha de altura, lembra? Forma uma ponta, ela faz isso, mas não é possível levantar para lá. Então ela volta sobre o fuste. Aí tem um movimento relativo, gera tensões cisalhantes e, portanto, atrito lateral. Está aqui. Muito bem. Essas estacas, agora do grupo, nós já falamos na escavada, que o solo sai. Quando o solo sai, qual é o empuxo que gera tensão normal na lei de Coulomb? Ativo, o pior deles, é uma pena, é o mais fraquinho. A estaca fica pouco apertada, ou seja, qualquer carga adicional ela desce. Como eu tenho sensores, meu cérebro avisa, olha, vai botar mais carga, então eu vou aumentar a única coisa que eu posso aumentar. Tensão cisalhante entre pele e metal vale, segundo o Coulomb, coesão mais pressão normal vezes ângulo de atrito entre pele e metal. A única coisa que eu posso fazer é comandar o cérebro para aumentar a tensão normal. Aperto. Né? Muito bem. Se for escavada, essa pressão normal é a menor delas. Portanto, essa estaca vai ser mais fraca do que a cravada, que ela compacta o solo. Quando empurra o solo reage com empuxo passivo, que pode ser umas 10 vezes maior. 10 vezes maior do que o empuxo ativo. Muito bem. Então, na estaca cravada, o solo não sai, o solo é recompactado e o terreno todo em volta melhora. Muito bem. Agora eu posso ter estacas que deslocam muito o solo. Estacas de grande deslocamento, ou seja, geram um empuxo passivo bom e melhora todo o solo em volta. Eles criam uma espécie de uma casca dura. Aqui dentro dessa casca dura tem coesão maior, ângulo de atrito maior e peso específico maior. Então, quem são as estacas de grande deslocamento? A Frank, que é uma estaca que tem base alargada, super compactada, muito boa. É pena que é cara e lenta, está saindo do mercado. As hélices contínuas estão substituindo a Frank. As pré-moldadas, cravadas, então ela desce. Tanto faz ser
vazada ou maciça. Então, qual é a área real de uma estaca vazada, aquela que parece um poste, que é a melhor delas, armada? 2 ou 3 metros depois da cravação, ela já entope. Então, ela fica cega, é como se fosse maciça. Apesar de que existe um atrito interno também, ainda não sabemos como levar em conta essa colaboração, porque ela vai aumentar a resistência, né? O solo compactado entra aqui, mas logo entope e vira uma estaca maciça. Muito bem. As tubulares de ponta fechada. Eu posso cravar um tubo de aço com uma tampa, então ela compacta o solo também. Não tão bem quanto a Frank, que eu crio uma bucha, uma base alargada, às vezes compacta-se até 1000 litros de brita e areia, que fica muito boa. Em contraposição, tem aquelas que geram pouco empuxo, uma pena, passivo. Os perfis metálicos. Eles entram sem compactar demais o terreno. Apesar de que nós veremos lá nos cálculos que, para efeito de atrito lateral, esse solo que fica aprisionado aqui, às vezes, trabalha como estaca. Portanto, a área de contato com o solo é essa. A fórmula de Coulomb, que é aquela que nós já falamos agora mesmo, tem unidade e é uma pressão, é uma tensão. Coesão é uma tensão, não é força. Quilo por centímetro quadrado, ou quilonewton, ou kPa. Tensão é quilo por centímetro quadrado. Ângulo de atrito é dimensional. Então, tensão, tensão, tensão. A área de contato é muito importante, porque eu quero é a força, a resistência do solo, que é igual à área de contato vezes isso daqui. Por isso a gente tem que tomar cuidado para ver o que é a área de contato, por atrito ou por ponta. Agora, por ponta, o perfil metálico, ele compacta menos o terreno. Estacas tipo prancha, não sei se vocês viram, a gente já pode alugar uma estaca metálica para fazer uma escavação. Parece uma telha Eternit, dessas telhas grandes. A gente crava ela, inclusive ela tem um encaixe macho e fêmea. Eu vou fazendo uma cortina para fazer, por exemplo, um subsolo dentro da água, bombeio, estacas de ponte. Eu faço uma ensecadeira de estacas, que ela é bem fechadinha, vaza pouco, cravo no fundo do mar, bombeio a água e trabalho dentro dela. Depois que acaba a obra, eu tiro, porque inclusive eu posso alugar essa, eu não preciso comprar isso, eu posso alugar, ele é cravado. Mas é de pouco deslocamento. As microestacas, desculpa, tem um erro aqui. As microestacas são ótimas, está aqui no grupo de grande deslocamento. Para quem não sabe ainda, microestaca é uma estaquinha fina, às vezes 10 centímetros de diâmetro, que eu coloco por rotação, mas usada para reforçar fundações. Eu estou reforçando uma obra agora, se o proprietário, por ser um reforço, permitir, eu levo vocês para ver, porque eu estou fazendo com microestaca. Microestaca eu posso colocar uma coroa de diamante na ponta, eu corto rocha, corto concreto, corto tudo, vou lá no terreno firme. E ele sofre uma injeção de altíssima pressão, 20 ou 30 quilos por centímetro quadrado, ele cria, então, bolhas ou bolsas de concreto. Só para você ter uma ideia, você tem um automóvel? Qual é a pressão do pneu no chão? 30 libras, que corresponde a mais ou menos 1,4 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, 14 toneladas por metro quadrado. Imagina, então, o que é uma pressão
de 20 quilos por centímetro quadrado. Essa é a sua mancha de impressão. Essa pressão de 20 quilos por centímetro quadrado, às vezes, fratura o próprio solo. Ela fratura o solo, mas cria uma pelota assim, de 30 a 40 centímetros, a gente faz, eu vou depois mostrar slides e tal, a cada meio metro eu faço uma, igual tirante, parecido com tirante. Aliás, só por curiosidade profissional, existe uma coisa parecida com microestaca que nós usamos, que é uma injeção de consolidação. Quando o paciente está muito ruim, e se eu vou reforçar ele, mas ele tem perigo de desabar, ou não dá tempo de reforçar, ou se o processo de reforço não for um tubulão a seco, tiver que jogar água, eu posso, às vezes, piorar o paciente. Né? Se eu estou fazendo uma obra que está inclinando, geralmente porque o solo é fraco, se molhar pior, e se eu for fazer uma fundação do tipo estaca raiz, eu posso piorar essa obra e não dá tempo de reforçá-la a desabar. Tem um caso interessante em Florianópolis, que o prédio inclinou 30 centímetros, porque o vizinho fez um subsolo e, no lugar de usar tirantes verdadeiros, usou grampo. E esse grampo permitiu uma certa movimentação das fundações antigas, que tinha 30 anos e se comportou muito bem. Com isso, o prédio começou a descer e havia realmente falhas aqui. Lençol freático, aqui é 80 centímetros. Muito bem, nós reforçamos com estaca raiz. Estaca raiz é uma estaca que eu vou mostrar depois, também por rotativa, 30 centímetros de diâmetro, 40, com muita água. Nós gastávamos em cada estaca raiz, que foi lá na rocha, 13 a 15 mil litros de água. Então, na zona crítica havia um receio de que, se eu ainda injetasse de 13 a 15 mil litros de água, para reforçar a parte ruim, esse prédio podia acabar de desabar. Então, foi realmente um desafio, está no meu arquivo de obras difíceis, e essa foi muito difícil. Contra, às vezes, até sofri pressão do proprietário, do engenheiro consultor e dos engenheiros proprietários. Falei, olha, eu vou fazer uma injeção de fraturação, eu vou fraturar o terreno em alta pressão. Muito bem. Isso significa dizer, antes de tirar o pâncreas do paciente, eu vou dar um super antibiótico nele. Muito pesado, de medo dele morrer na operação. Mas o antibiótico era tão violento que ele podia morrer também lá. E o pior é que, então eu fiz os tubinhos de injeção a cada meio metro, tem uma válvulazinha de borracha que se injeta, eu injetei com muito alta pressão, porque poderia haver bolhas oclusas, falhas aqui embaixo, que eventualmente se comunicavam uma com a outra, ou estariam fechadas por uma parede pequena de solo. Minha ideia era, quando eu injetasse aqui, ele romperia esse solo, iria enchendo os vazios. Muito bem. Tem essa grande vantagem, enche os vazios. Só que eu injeto pasta de cimento. Um de água, um de cimento. Enquanto não dá pega, é líquido. O prédio, então, não está apoiado em nada em cima de líquido. E o prédio aí aumentou o recalque, acelerou. Nas discussões entre engenheiros, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ver essa obra depois de amanhã. Aí a consolidação cimento, eu usei areia, um cimentaria de pega rápida, no dia seguinte ela estabilizou, virou uma massa. Cheguei a injetar 800 sacos de cimento nessa obra, meio a meio, tantos vazios que tinha ali por baixo. Então, é uma estaca, se bem que ela não funcionou como estaca, eu usei microestaca, essa sim,
ela é de alta compactação. Ela cria uma pelota, uma base bem sólida. Existem as estacas de médio deslocamento. São as estacas raiz, que eu falei e vou falar detalhadamente no item estacas. É aquela que fura com um tubo de 30 a 50 centímetros, lava e coloca a armação dentro, depois põe pasta de cimento sobre baixa pressão. A estaca raiz, a gente injeta ela com pressão de 2 a 4 quilos por centímetro quadrado. Ao contrário do que se imagina, ela não aumenta nem 2 milímetros no diâmetro. Há uma falácia profissional. Estaca raiz, apesar de que recebe pasta de cimento sob pressão, não aumenta de diâmetro. A microestaca, em compensação, ela tem o tubo, a armação dela é um próprio tubo de aço de parede grossa, um tipo Schedule 40 ou 80, todo furadinho para mim injetar pasta de cimento, ela cria um bulbo de 30 a 40 centímetros, a cada meio metro. Então, a microestaca tem o tubo alma, é de alta pressão. A estaca raiz é perfurada com um tubo de 30 a 40 centímetros de baixa pressão. Por isso, o empuxo gerado não é nem ativo e nem passivo. É um empuxo intermediário. Quem é de vocês que sabe qual é o outro tipo de fundação que nem comprime o solo e nem afrouxa? Muito em moda. Hélice contínua. Por quê? Por que que a hélice contínua pode ser considerada até de baixo, mas é médio deslocamento? Não se sabe muito bem ainda. Conhecida como HC, hélice contínua, ou internacionalmente como CFA, Continuous Flight Auger, trado contínuo. Auger é trado. Por quê? Muito bem, mas a raiz também injeta, a micro também injeta. Qual é a diferença delas? Ela é cravada? Não. É escavada? O solo não sai durante a escavação, sai depois. Então, por quê? Porque à medida que você vai tirando, o concreto cai. Então, não deixa o solo fechar e nem empurra o suficiente, a pressão é baixa. Se um dia alguém patentear, que ficaria uma maravilha, uma estaca hélice injetada por dentro sob pressão, seria uma grande estaca. Por duas razões. A estaca hélice tem problema na ponta. A ponta fica sujeira. Tanto é que as fundações profundas eu posso somar. A carga que vem aqui é igual a parcela de atrito mais a parcela de ponta. Então, eu estou segurando o microfone um pouco por atrito e um pouco por ponta. Só que nenhum equipamento mecânico é capaz de limpar o furo. Máquina de tubulão, não sei o que lá em cima de caminhão, deixa essa sujeira. Por isso o tubulão é muito bom, porque alguém desce e limpa. Estaca hélice ou estaca escavada com lama bentonítica, depois eu vou mostrar o que é isso. Para não fechar, não limpa a ponta. Estaca hélice, não limpa a ponta. Tanto é que, atualmente, a norma diz o seguinte, olha, apesar que a estaca está em terreno duríssimo, SPT 30, 40, as nossas máquinas mais modernas furam até 50 golpes, terreno duríssimo. Você, lamentavelmente, não vai poder contar com 100% na ponta, porque pode ter ficado sujeira. Já reforcei vários casos, já atendi vários problemas por essa razão. Até ela restringe, olha,
A resistência da ponta pode ser no máximo igual a 20% da resistência total, ou seja, a resistência total é igual lateral mais ponta. Então, não é bom considerar mais do que 20%. Mas, se alguém bolar, ou seja, patentear esse processo, fazer uma injeção, além de garantir atrito lateral, vai garantir a ponta. Vai trazer uma segurança muito grande e uma economia. Porque a resistência total é igual a resistência de ponta mais resistência por atrito lateral. Quando a estaca é escavada com máquina, a resistência de ponta pode ser, no máximo, a 20% da total. Não é 20% da ponta só, não. Vamos supor, aqui eu tenho 80 toneladas, aqui eu teria 60 toneladas. A total seria 140 toneladas. Ora, se de medo ou desconhecimento eu usar só 20% dessa resistência, o que eu poderia usar aqui seria 0,2 de 140, que vão dar 70 toneladas. 28. Portanto, nessa estaca que eu gostaria, e quando vocês forem fazer o projeto usar 140, vocês vão poder usar somente 28 mais 60. 88 toneladas. Ou seja, onde você pensava em usar aí 200 estacas, você vai usar quase 350. Por quê? Precisamos de alguém para bolar uma ferramenta que limpa o fundo. Eu acho que no lugar de cair só por gravidade, por concreto bombeado, se usar uma das nossas injetoras, injetar sob pressão, ela vai misturar aquele solo da ponta que fica quase como pedra, mesmo com terra. Vira um solo de cimento duríssimo. E vai aumentar a pressão lateral. Porque um dos problemas da estaca hélice, nós vamos falar daqui um pouco, é esse problema da sujeira na ponta. Segundo, estrangulamento. Né? Se a hélice subir muito rápido ou não subir, o solo sobe e ela entra lama, secciona. E o terceiro fato, todo mundo sabe, qual acho que eu já falei, qual é mesmo, qual é o problema da hélice? Outro problema, esse nós já falamos. A armação. Tem jeito de colocar o ferro. Se demorar, ele não desce. Daí a recomendação, não coloca o cartucho todo estribado. Nunca fiquei sabendo de um caso. Não quebra. Sorte, mas se quebrar, perdeu a estaca, não tem jeito de tirar. Mas a hélice não fura a rocha. Se pegar um bloco de rocha solto. Não, mas a máquina não fura. Se a sondagem estiver errada, mostrar um solo sem rocha e tiver rocha, a hélice não chega lá. Ela vai deslizar e o equipamento tem medidor de pressão, de pull down, você entendeu? Aí vai ver que está exagerado. Pode quebrar os dentes da ponta, mas ela não fura a rocha. Mas o que pode acontecer, sua observação é muito importante, é ter bloco solto de rocha. Aí é muito pior do que rocha. Porque ele pode entrar na hélice e travar. Rocha fraturada é uma zebra. Entendeu? Tá bom. Então, a gente tem as raízes e de hélice, hélice contínua. Olhando só para esse aspecto aí, cravada e escavada, qual é a melhor estaca? Cravada, porque gera um empuxo passivo. Agora eu tenho também outra classificação para as estacas, porque influencia na capacidade de carga, na resistência, no custo do projeto. Eu posso classificar as estacas quanto ao processo de escavação. Então, eu tenho as estacas
moldadas em loco. Quando é que uma estaca é dita moldada em loco? Alguém quer sugerir uma definição assim, bem mnemônica, bem prática, profissional? Quando é que uma estaca ou uma fundação pode ser dita moldada em loco? Qual local? No canteiro? Você pode fundir uma estaca pré-moldada no canteiro e ela não é... Aonde? Na cava. É aquela que o concreto é lançado na cava, sem revestimento. Então, o concreto é lançado na cava. Isso garante que o concreto fique permanente em contato com o solo. Todas as nuances geométricas do solo, às vezes está fazendo uma estaca Strauss ou hélice, de repente desce aí 3, 4 metros cúbicos de concreto. Houve um solapamento, então ele enche aquilo. E olha, a resistência lateral, força, a resistência lateral, que é tonelada igual a tensão, quilo por centímetro quadrado, vezes a área lateral. Se eu perder área, eu perco a resistência. Então, as estacas moldadas em loco levam uma vantagem sobre as outras. Não fica falha. Há um perfeito contato íntimo entre concreto e solo. Por isso, nós usamos normalmente slump 12, 10 ou 12. Estaca hélice, 20. Qual é, alguém sabe dizer, quando você compra um concreto padrão, que vem de caminhão ou não na mão, qual é o slump bom? Para maior resistência, qual é? 6. Menos água, dá mais resistência. Lembra? Observação profissional número 3, eu acho. Pouca água na hora de concretar e muita. Mas, como nas estacas e nos tubulões, eu compro um concreto de 20, 30 MPa, só quero 5 MPa. Preciso só de 5, não adianta colocar nada mais resistente, que o solo não vai aguentar. O solo dá 1 MPa. Então, não adianta eu colocar uma estaca de epóxi aqui para 80 MPa e o solo só resistir 1. Lembra? Quem dá problema é o solo. Então, eu posso molhar o concreto. Cuidado, senhores fiscais. Um dia vocês serão, se já não são. Não fique exagerando, mandando tirar a água do concreto para aumentar a resistência. Vai dar maior resistência. Pode acontecer, se você mandar secar muito, já tive 3 casos assim. O fiscal chegou no boletim e falou, o concreto não deu 20 MPa, pode tirar a água do caminhão aí. Foi, chegou, o concreto embuchou, deixou vazios entre a base do tubulão e o fuste. Eu cheguei a entrar dentro do tubulão para reforçar, fiz um túnel por fora, e aqui é uma estaca, mas foi um caso de tubulão último que eu tive aqui na Asa Sul. Fui fazer consultoria e reforço lá. Tinha tanto vazio aqui que eu conseguia andar aqui de lado da base. Porque o concreto muito seco atendeu o fiscal. Agora está bom, resistência deu 20 MPa, só que não encheu o tubulão. Como eu só preciso de 5 MPa, bom mesmo é esse slump que vocês disseram, 10 mais ou menos 2, que ele vai ficar mole, preencheu todo o vazio. Muito bem, em contraposição, eu tenho
as estacas pré-moldadas. As estacas pré-moldadas são aquelas que são fundidas fora da cava, fora do solo. Elas podem ser até fundidas no canteiro. Eu posso levar forminha de aço, moldar no canteiro mesmo para economizar transporte. Está ali a pré-moldada. Muito bem. Prós. Concreto de alta qualidade, que é fundida lá com autoclave, vapor e tal. Lembram-se, quem dá problema é o fraco, é o solo. Então, não adianta ter um concreto de 30 MPa e o solo suportar meio, 1 MPa. Então, mas quando é, por exemplo, você está executando obras em meios agressivos, fábrica e tal, é bom que o concreto seja bom. Pois não. Se o solo é 1 MPa, né? Para combater então a carga e a distribuição tem uma profundidade, aumenta a profundidade? No caso de estacas, quando você não atinge as 100 toneladas, vamos supor, você vai aumentando ela o comprimento, que ela vai aumentando o atrito. 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4, 5, até chegar na 100. Tubulão. Tubulão a gente escolhe a profundidade, SPT 20-30. Precisou de mais carga, eu aumento a área da base. A área da base vezes pressão dá força. Entendeu? Muito bem. Então, a pré-moldada tem essa vantagem, concreto muito bom, mas ela tem duas desvantagens. Em certos tipos de solo, a estaca, quando passa, ela dá um chega para lá, ela abre alas. E pode acontecer, mesmo que aqui embaixo forme uma bucha de solo, essa bucha de solo vai alargando o solo. E dependendo da rigidez do solo argiloso ou siltoso, ele não volta a grudar na estaca. A areia normalmente abre e volta. Ora, se eu fizer isso, eu perco. O que eu estou perdendo aqui? Porque eu perdi área de contato. Então, por isso, principalmente aqui na parte superior, se vocês vão ver na obra, é que ela drapeja, inclusive. O pilão bate, ela dá uma oscilada. Então, aqui fica um vazio também na parte superior. Por isso, a recomendação é sempre ter um servente lançando areia. Está cravando estaca, vai jogando areia. A areia tem bom atrito, boa resistência, e a estaca puxa a areia para cá. E evita isso. Se não fizer isso, você vai perder área. Se perder área, perde resistência. Então, a outra desvantagem da pré-moldada é que a gente nunca consegue comprar a estaca no tamanho certo. Mesmo que a sondagem tem variações. Você tem no bloco 5, 6 estacas, as últimas tendem a ficar mais curtas. Por quê? Porque o solo começa a ficar super compactado pelas anteriores a ela. Então, você tem um pilarzão, precisa botar 5 estacas, a outra fica mais curta. Então, mesmo bem planejado, vai sobrar estaca. Você tem que cortar, né? Ou até emendar. E outra desvantagem é o excesso de ferro. Porque o ferro está na estaca, ela vem com bastante ferro, porque ela é transportada na horizontal. Senão ela quebra. E a máquina pega com cabo de aço, mais ou menos a 1/5 dessa distância, e levanta. Quando ela levanta, você vai ver que ela, inclusive, flamba. Se não tiver ferro, quebra. Colocou em pé, mesmo batendo com pilão, não precisava dessa ferragem. Então, são 3 desvantagens. Mas tem a vantagem que compacta o terreno e a ponta não perde 20%, porque fica super compactado.
Então, olhando para esses dois aspectos, qual seria melhor? Pré-moldada ou moldada em loco? Moldada em loco. Então, qual é melhor, escavada ou cravada? Então, qual seria a melhor estaca idealizada? Cravada e moldada em loco. Cravada e moldada em loco. Isso, em 1906, um fulano chamado Frank patenteou essa estaca. Hoje já caiu porque patente internacional dura 25 anos. O que ele fazia? Ele cravava um tubo de aço com uma ponta fechada com a bucha de areia. Um pilão batia aqui dentro e arrastava a estaca até atingir a tal nega. Depois eu explico que a nega é um indicador de resistência, mas não é confiável, é só um indicador. Atingida a cota prevista e o terreno duro, inclusive verificado pela nega, ou seja, quanta estaca entra no chão com uma pancada do pilão, aí ele, então, saca essa rolha de areia, que ficou compactada, e faz uma base alargada. Aí começa a tirar o tubo concretando. Então, ela entrou cravada, ainda tem uma base, e depois ainda é moldada em loco, que vai tirando o tubo e apiloando, fica muito boa. Quando a gente tem dúvida, ou eu não posso ter recalque em quase nenhum, a recomendação é Frank, cara e demorada. E na cravação dela, nessa tal base alargada, ela, se tiver uma obra velha por perto, ela vai rachar a obra todinha. Há casos, eu me lembro bem em Goiânia, quando eu era estagiário, foi fazer um prédio na rua 20A, uma coisa assim, tinha uma casa, até não era tão velha lá. Foi melhor comprar a casa. Acabaram comprando a casa. E pode-se até usar uma chantagem, né? Você, olha, eu vou fazer uma estaca Frank aqui, vai vibrar. Quando estava cravando, enchi de gente no canteiro, nas frestas do canteiro, para ver aquela barulheira, aquela pancada toda. O vizinho relutou em vender inicialmente, mas quando chegou no meio da obra, a casa estava tão rachada que ele acabou negociando por um preço bom. Eu me lembro que eu fui fazer uma consultoria no Recife, tinha uma igreja, assim, a uns 100 metros da obra de estaca Frank de um amigo meu. O padre colocava um copo de vinho na sacristia. Se o bate-estaca lá a 100 metros batia e vibrava o vinho, ele mandava parar a obra. Telefonava para a defesa tal, por causa dessa vibração a 100 metros de distância. A areia compacta propagava essa vibração e o padre, morrendo de medo da igreja dele, que era antiguíssima e tombada, desabar. Foi preciso escavar antes um pouco para aliviar esse choque. Então se escavou com piteira. Ah, sim. Aqui nas estacas de pequeno deslocamento, eu esqueci de uma muito importante, Strauss, coloque aí, por favor. Estacas de pequeno deslocamento, estaca do tipo Strauss, que são escavadas, não desloca nada. Strauss, estacas do tipo Strauss, estacas broca, que é aquela pequenininha feito com trado, estaca broca e a estaca de solo cimento plástico. É um novo tipo de estaca que você não usa nem brita e nem areia. Fura com tradinho, broca e estaca de solo cimento plástico. SCP. Vou mostrar slides e tal, porque está muito na hora certa. Com essas milhões de casas da tia Dilma, melhor é fazer estaquinha barata de solo e cimento, sem brita, sem areia. Fez o furinho, tira o solo, esse mesmo solo mistura com água e cimento. Normalmente, na razão, um caixotinho de terra e 6, um caixotinho de cimento e 6 de solo, mistura igual massa de rebocar e enche sem compactar, sem vibrar, e daí 6 toneladas. Ótimo para essas casinhas que estão rachando. Lembra-se que o solo brasileiro é colapsível em geral, e solo vermelho. Choveu, então, o projeto padrão em Radier, para
precisa tomar muito cuidado. Está dando muito problema. Amolece o radiezinho, que é uma plaquinha de 7 centímetros, racha a obra toda. Então, é melhor fazer uma estaquinha de 8 metros, barata, em solo de cimento. Funciona muito bem. 30 centímetros. Já executei perto de 12.500 estacas dessas. Tá, vamos produzir um manual já já. Muito bem. Então, a melhor estaca seria moldada em loco e cravada. Quem bolou isso foi um tal de Frank, que tem o nome, tem uma empresa que foi a maior do mundo por muito tempo. Muito bem, podemos fazer um intervalo aqui agora, para não ficar muito pesado, mas antes, dúvidas. 15 minutos de intervalo, pois não. Não, a moldada em loco, eu escavo. Com eles, tipo tubulão em cima de caminhão, tiro a terra. Strauss é um tubo e uma piteira, tira a terra. Trado manual, que é estaca broca ou mini tubulões, ou história de solo de cimento, tira a terra. É escavada. A escavada, normalmente, é moldada em loco. Eu posso escavar e colocar uma pré-moldada dentro, é quando vibra muito. Ou tem uma camada de solo duro e eu preciso implantar embaixo, porque tem uma mora embaixo. Aí eu escavo o duro, com piteiradas, com trépano, faço um furo, porque senão a estaca quebra, cravada. Aí ela desce lá para baixo. Pois não. Outra pergunta. E também no atrito lateral, porque o empuxo é ativo, é o pequeno. Se houver uma maneira de ganhar uma resistência na ponta da estaca, depois de escavada, mesmo que a gente não consiga fazer a limpeza, mas você consiga, vamos supor, compactar o fundo da estaca, para poder você depois mexer ela, descer a ferragem e tirar. Você ganharia essa resistência na ponta da estaca? É uma pergunta excelente, inclusive, eu pretendo, no ano que vem, orientar um projeto de pesquisa, sim. Nas nossas estacas da Fundex, que agora executa a infrasolo, faz consultoria. Meu filho Fundex executa. Nós mandamos um pilão para a obra quando não tem água e pedimos para o pessoal de lá, se bem que agora eu estou mandando serventes, nosso mesmo, que soltam um pilãozinho lá de 50 quilos, de 10, 15 metros de altura, para socar a ponta, mas para isso você tem que fazer provas de carga. Fazer uma sem socar, uma 5. Carrega e vê a resistência dela. Se possível, instrumentada na ponta. Aí, faz uma compactando 5 vezes, 10 vezes. Faz prova de carga. Faz outra lançando um pouco de cimento, compactando. Faz outra lançando um pouquinho de brita, compactando. Para ver se eu chego a 100% da resistência de cálculo da ponta. Pode ser com a base arredondada. Se, por exemplo, conseguir tubo de oxigênio velho, é ótimo para isso, sem encher de concreto. Interessante, pesquisas realizadas mostraram que a ponta não ajuda nada, o arco invertido não ajuda nada, nem a chata e nem a redonda. Porque logo abaixo o bulbo de pressões uniformiza isso, entendeu? Então, intuitivamente parece que esse arco invertido ele força mais, né? Ele dirige a compactação. Realmente, ela deve ficar um pouco mais ovalizada para baixo do solo duro. Mas não. Muito bem. Isso foi estudo feito por pesquisadores do primeiro mundo da época, que era o Canadá, desculpe, e os Estados Unidos. O solo lá é sedimentar, o nosso é residual. Precisa fazer uma pesquisa para ver.
se mudar a forma da base do tubulão, que inclusive é grandão, se ele aumenta ou diminui a capacidade de carga. Outra dúvida? Pois não. Pode. Pode usar a ponta da estaca, desde que ela não esteja muito fraturada, porque às vezes ela sofreu muito. Então você faz uma emenda e pode descer ela lá na ponta. Mesmo porque, se tiver, por exemplo, uma parcela, aquele exemplo, acho que foi 60 toneladas por atrito lateral, o atrito lateral vai segurando, das 60 toneladas chega lá 10. Então, a ponta é menos solicitada, a menos que haja uma falha. Aí a carga desce lá para a ponta. Se a ponta também estiver fraca, você fica mal. Mas é só examinar a estaca. O operador sabe, quando ela está muito ruim, na primeira cravação que vai sobrar a ponta, se ela bater choco, ele sabe que a estaca trincou. Mesmo vazada, não é bom reforçar, não. Se ela quebrou muito alta, você escava, faz um tubulão, e arma e faz um pilarete. Mas o ideal, assim, quebrou essa estaca, põe duas aqui, olha. Simetricamente colocada, a resultante da força continua aqui, não altera nada lá. É possível. Manda, olha. Quando eu for falar, eu vou detalhar mais, mas 3% de quebra é normal. Então, você vai mostrar para o seu cliente que ele vai comprar estacas e vai dar uma quebra de 3%. Então, em cada 100 estacas pode quebrar 3. E ele paga. Tá certo? Alguma outra pergunta? Muito bem, 15 minutos.